Oferecimento Devassa One, a devassa colorida em edição limitada. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Olá, assinante NET de São José do Rio Preto. A partir de agora, você confere meia hora de muita informação, entretenimento e prestação de serviço. A partir de agora, o programa tem a honra de receber o ex-prefeito de Itanavi por 2 mandatos e delegado de polícia, Zé Francisco. Zé, prazer, um privilégio tê-lo aqui conosco. Você que é da família Matos, lá do seu Mário Matos, do seu Zé Lito, do meu amigo Luiz Carlos. Isso. A sua mensagem inicial aí para os amigos telespectadores da TV da cidade. Eu me sinto muito honrado e feliz de participar do seu programa. Um alô todo especial aos telespectadores da NET Cidade. E é uma honra e fico muito feliz, né? Até porque somos velhos camaradas, verdade, né? E é com muita alegria que eu participo do seu programa. Então, para iniciar esse bate-bola aí, já que nós estamos no contexto aí da Copa do Mundo, eu gostaria que você falasse sobre o tema reforma política no Brasil. Olha, Sérgio, é muito comum a gente ouvir uma grita, uma revolta em relação à corrupção. Que a corrupção ela está acabando com o país e os movimentos de junho de 2013, do ano passado, que agora completam 1 ano, né, de protestos em relação à corrupção. E a gente sabe que a vacina mais eficaz contra a corrupção é a reforma política. E sobre reforma política a gente pouco ouve. Exatamente. A grande mídia não trata da reforma política. Eu nunca vi o Joaquim Barbosa falar de reforma política. Eu nunca ouvi a Rede Globo e os grandes conglomerados de mídia falarem sobre reforma política. É um tema muito árido, muito pouco tratado. E eu acredito que a sensibilização, a conscientização da população brasileira em torno desse tema é fundamental para que o país avance e amadureça a sua democracia. E esse tema, eu acredito que ele tem que ser desinterditado. Há uma interdição em relação a esse debate. Às vezes as pessoas estão muito afiadas para falar de corrupção nos vários níveis de governo, ou até mesmo aquela corrupção do dia a dia que contamina o próprio povo brasileiro, mas em relação à reforma política, muito pouca gente fala sobre isso. E, na verdade, um tema central, nuclear da reforma política é a separação dos recursos privados, dos grandes conglomerados, do processo eleitoral. E o que a gente tem hoje é uma boa parte da base parlamentar representando não a população, mas representando as grandes empreiteiras, os planos de saúde, os próprios grandes conglomerados de mídia, não é verdade? E é até por isso que esse debate é interditado. Eu queria que você falasse também sobre um tema importante, que é a democratização da imprensa. Sem querer a gente acabou... Foi por isso que você fez esse gancho agora, que é justamente o teu programa, que é essa maravilha das redes sociais, que é de democratizar a informação. É algo de novo. Mas o espectro eletromagnético, que são as concessões públicas, porque a Rede Globo ela chega até na casa das pessoas, o SBT, a Bandeirantes, a Record, as grandes empresas de comunicação, através do espaço que pertence ao povo e não ao dono dessa emissora. Então o que acontece? Antes do advento das redes sociais, poucas famílias, e continuam ainda, com menos intensidade em razão das redes sociais, mas poucas famílias é que ditam, porque existe uma unidade de ideal e de propósitos políticos entre essas famílias. Então, portanto, o partido que é o corrupto é eles que ditam para a população qual que é a cor da roupa que as pessoas têm que usar. Para a pessoa ser importante e valorizada, que carro que ela tem que ter, que roupa que ela tem que usar. Exatamente. Qual que é o partido que é gestor e honesto, qual que é o partido que é corrupto. E esse tipo de defesa que é feita nesse espaço eletromagnético que é do povo, acaba sendo só um tipo de pensamento que é veiculado. E as outras pessoas, e os outros segmentos da sociedade, eles ficam sem voz.
E a internet é que está possibilitando essa democratização. Doutor, o senhor que milita na área da segurança pública, como o senhor vê essa relação da segurança e da droga hoje no Brasil? Olha, Sérgio, a questão das drogas, eu só tenho uma certeza. Eu só tenho uma certeza e tenho milhares de dúvidas. Mas a certeza que eu tenho é que nós perdemos a guerra. Esse modelo de combate, de repressão às drogas, ele faliu. Essa é que é a verdade. O Estado brasileiro e todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, que é o formulador dessa política de repressão ao narcotráfico e às drogas, é uma guerra perdida que consome bilhões de reais. Bilhões de reais. E a droga, ela é combatida, um dos problemas é a saúde pública. E também lavagem de dinheiro e outras questões que envolvem o narcotráfico. Mas hoje morre mais pessoas no combate às drogas do que as drogas dizimam pessoas. Ou seja, já há uma inversão de valores. Mais pessoas morrendo para proteger a saúde de gente que está morrendo muito menos em relação às drogas. Perfeito. E mais, o sistema carcerário brasileiro, eu não posso falar dos outros países, mas o brasileiro eu posso falar, quem está preso hoje são traficantes pobres, a maioria da droga é a maconha, e gente que tem renda familiar inferior a 2 salários mínimos. Enquanto que os grandes traficantes e quem faz parte do tráfico não é só quem coloca a mão na droga, mas é quem financia esse empreendimento. Cadeia, né? Exato. Porque qualquer empreendimento, ele depende de um braço financeiro. Agora, eu não conheço ninguém do mundo financeiro que está cumprindo pena em relação ao tráfico ilícito de entorpecente. Então é um modelo falido, é um modelo que acabou. Aí tem a questão da descriminalização da droga. Como é que isso pode ser feito? Coisa que tipo de controle? Adotado agora recentemente no Uruguai, né? Exatamente. Um país vizinho aqui. Exato, como Mojica, no Uruguai. E que já está colhendo bons frutos. Parece que já não morreu ninguém por tráfico, por problema de guerra de quadrilha, ou de quadrilha com polícia. Disputa, né, pelo espaço. Por disputa, né? Porque é uma disputa territorial, que é uma disputa de comércio, né? Exatamente. Então é natural que seja territorial. E que isso já está dando certo. E também uma boa experiência, que é de São Paulo, do Fernando Haddad, que é a política de redução de dano, lá na Cracolândia. Já diminuiu o tráfico de drogas ali. Mas o Estado ele tem que ter uma complacência maior com o usuário. É uma questão também de fundo moral. Uma questão de saúde pública. De saúde pública. Eu não tenho, Sérgio, opinião formada ainda a respeito. Sim. Mas o que eu penso é que esse debate ele tem que ser desinterditado. Exatamente. Nós temos que chamar os psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pessoas também da polícia, evidentemente, juristas, para a gente poder começar, pelo menos, a desinterditar esse debate, pelo menos começar o debate. Porque existe uma questão de fundo moral, de fundo ético, ou até religioso, que impede qualquer tipo de discussão a respeito disso. E eu só acho que o Estado ele vai ganhar essa guerra. Essa vitória não será absoluta, porque a droga e a necessidade pelo consumo de droga, a demanda é algo humano, que não tem jeito de você apagar, da mesma forma que existe o álcool, que existe o tabaco, sempre vai ter demanda, e para as outras drogas ilícitas também. Então a gente tem que encontrar um meio termo, tem que desinterditar esse debate. Levar o debate para a sociedade. Ele tem que acontecer, ele tem que acontecer, e a gente tem que tirar essa roupa moral, essa roupa religiosa e tentar resolver o problema. Porque esse modelo, eu não acredito mais nele, eu acho que nós perdemos. E o nosso convidado neste primeiro bloco é o ex-prefeito de Itanhaém por 2 mandatos, Zé Francisco. Zé Francisco, Copa do Mundo, alienação ou cultura? Cultura, né, Sérgio? Cultura. O futebol, ele faz parte do DNA, da formação cultural do povo brasileiro. Tanto que na década de 70, a esquerda na época, ela chegou até em alguns setores de que o futebol é o ópio do povo, né? Parafraseando... Goebbels, que era o secretário de comunicação nazista, que falou pela primeira vez. Isso, mas de forma alguma. Exatamente. Tanto que a própria presidente Dilma Rousseff, ela disse que quando estava presa, numa cela fria,
e começou o jogo que todos os presos torceram, os presos políticos inclusive. E naquela época também a Copa do Mundo ela não foi muito politizada, até porque não tinha eleição direta, né? Não havia nenhuma disputa. Então é tranquilo, futebol faz parte da nossa cultura, futebol está no nosso sangue, DNA, exatamente. É isso. Então, Francisco, qual deverá ser o perfil desse político que a sociedade brasileira irá eleger esse ano? Olha, Sérgio, eu acho que o debate político hoje, inclusive o debate político na sociedade, ele tem que se qualificar um pouco melhor. Ele tem que ser mais qualificado. Eu acho que falta um pouco de informação, apesar do advento das redes sociais, que é algo novo. Uma coisa que eu sinto é que falta mais informação. Mais conteúdo na campanha. Eu quero mais informação, a juventude quer mais informação, quem está nos ouvindo também quer mais informação para poder qualificar esse debate. Mas sem dúvida alguma que o aspecto ético e o aspecto da eficiência administrativa, eles serão fundamentais. E cada vez mais, quanto mais eleições, mais maduro fica o povo brasileiro, mais maduro o eleitor e mais o nosso país vai avançar. Zé Francisco, grande abraço, venha mais vezes nesse espaço aqui. Muito obrigado, eu quero que você agradeço. Deixe aí uma mensagem para os nossos amigos telespectadores da NET Cidade, do programa Sérgio Parada. Olha, eu quero deixar um abraço a todos vocês que nos assistem na NET Cidade e mais uma vez parabenizar aqui o Sérgio por esse programa maravilhoso. E de tudo que a gente falou aqui, falamos só de políticas públicas. Eu sou delegado de polícia do concurso de 2001 e tive a experiência de ser prefeito de 2005 a 2012. E a experiência que eu tenho é de que a política é uma ferramenta importantíssima de transformação social. Que a gente só vai vencer a corrupção, o atraso, a falta de saneamento, uma educação de qualidade através da política. Daí a necessidade desse debate ser qualificado, do povo brasileiro ter direito à informação. Nós precisamos de informação equilibrada, informação de qualidade, para a gente poder elevar o nível do debate, Sérgio, e cada vez mais escolher pessoas melhores para ocupar os cargos políticos, não só os políticos, porque é muito importante também que a população brasileira se organize, que a sociedade civil se articule e participe mais das decisões políticas, para que a gente possa construir também uma democracia mais direta, mais participativa. Eu acho que é esse o caminho e é através da política que nós vamos conseguir isso. Meu querido Zé Francisco, tenho certeza que você virá mais vezes nesse espaço. Muito obrigado. Será um prazer. Fique ligado, nós voltamos já já. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão. Comac Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Chegou Devassa One. Alban, a pelada. Não vou para a pelada. Eu vou para a pelada. Mas vais de roupa. Agora sim, alguém que fala minha língua. É claro, peixe, aí. Vai uma devassa. Pô, uma pera. De um em um, todo mundo vem pra pelada. Chegou Devassa One, a devassa colorida em edição limitada. Beba com respeito e moderação. Cliente amigo, você já conhece tudo de bom que os supermercados Laranjão têm para oferecer. Além do respeito a você, consumidor, ofertas todos os dias. A segunda espetacular, a terça e quarta animal e beleza, a quinta e sexta verde, o Laranjão mais você e o fim de semana. Tudo isso com as vantagens do cartão Laranjão, garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. De volta nesse segundo bloco, o nosso convidado, com muita alegria, recebo Luiz Gustavo Vellani. Luiz Gustavo, privilégio tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Ele tem 24 anos, nasceu e morou em Rio Preto, hoje mora em São Paulo. Graduado pela Fundação Getúlio Vargas e está lá na Fundação Getúlio Vargas concluindo o seu mestrado. Aos 16 anos, Luiz Gustavo foi para a Coreia do Sul, onde liderou a equipe brasileira numa competição de física. Não é isso? Isso mesmo. Luiz Gustavo, antes de entrar nessa questão acadêmica,
eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Copa do Mundo que o Brasil recebe, historicamente, em 2014. Olha, Parada, a Copa do Mundo, em primeiro lugar, a gente tem que ter cuidado para falar, né? Porque tá todo mundo comemorando, tá todo mundo celebrando esse momento. Então, primeiro precisa ter um cuidado. É lógico que uma série de críticas podem ser feitas em relação a como a Copa do Mundo foi feita. Uma série de estádios com indício de superfaturamento, por exemplo, e estádios como o estádio de Manaus, que não vai acontecer mais nada lá depois da Copa do Mundo. Então a principal crítica que se faz é a falta de planejamento, a falta de um direcionamento mais inteligente dos recursos que foram despendidos, principalmente os recursos públicos, né, que foram colocados. Até porque tivemos muitos anos para isso, né? E falta também transparência, né, Luiz? A transparência também é o que se cobra muito. A impressão que dá é que os elefantes brancos, né, que são os estádios que foram financiados por dinheiro público, não houve uma transparência em relação a esse financiamento e fica aquela impressão de que tem algo errado aí, né? Se o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, a gente precisa saber de onde que ele está saindo, para que ele está sendo usado especificamente, né? Essa é a impressão que a gente tem. Luiz, você hoje está na Fundação Getúlio Vargas concluindo o seu mestrado. Isso. Cujo tema é o trabalho escravo e a política no Brasil. Fale um pouco sobre esse assunto. A ideia do trabalho escravo começou quando a gente quis entender melhor o lado negro das empresas, vamos dizer. Só que depois que a gente começou a pesquisa, a gente percebeu que o principal fronte de discussão sobre o assunto no Brasil era o ambiente legislativo, né? No caso, a PEC do trabalho escravo, né, que é a PEC que começou a tramitar no Congresso. Que é o projeto de emenda constitucional, né? A PEC. Isso, é uma proposta de emenda constitucional que começou a tramitar desde 99. Começou no Senado, depois 15 anos, né? 15 anos. 15 anos de tramitação. E foi aprovada só agora em 2014, né? Agora no último dia 27 de maio. 27 de maio. Então, assim, a questão do trabalho escravo tem crescido de importância, tem sido muito discutida. E a gente foi fazer um trabalho para entender o que estava influenciando a tramitação e por que ela estava demorando tanto tempo, 15 anos, para tramitar. Aí a gente passou a estudar não só a questão do trabalho escravo em si, mas principalmente a questão do trâmite legislativo. E aí que eu comecei, aí mudou bastante a área de atuação da pesquisa, né, do mestrado. Passou a ser o trâmite legislativo, passei a estudar a relação, por exemplo, legislativo e executivo, e eu passei a perceber, o que foi legal, Parada, foi que eu percebi que a maioria dos brasileiros não entende muito bem como funciona o Congresso brasileiro. Eu mesmo não entendia muito bem como funciona, então foi muito bom, foi um processo de amadurecimento político muito legal, poder fazer essa pesquisa e entender como funciona a tramitação de um projeto de lei, né? E as conclusões? As conclusões é que a gente precisa pensar melhor o modo como a democracia é feita no Brasil. A gente tem a impressão que basta votar e esquecer. E, na verdade, o parlamentar que está ali, ele está respondendo a uma série de pressões externas. A grande descoberta, pelo menos até esse momento da pesquisa, é que o Congresso é uma grande panela de pressão, que ele recebe pressões de grupos sociais, de mídia, de televisão, de jornal, de ONGs. Então, se não houver uma pressão de um público organizado, de uma associação civil organizada, por exemplo, as leis tendem a não continuarem a sua tramitação. Então, o papel do cidadão é, além de votar, acompanhar o seu parlamentar, né? Cobrar dele. Manda um e-mail, liga no gabinete, né? Os telefones dos gabinetes estão nos sites, né? Uma outra descoberta interessante é a questão do financiamento das campanhas eleitorais. Se a gente pegar os dados do Tribunal Superior Eleitoral, que são divulgados na internet, e comparar os dados de financiamento de determinados senadores, por exemplo, comparar os votos desses senadores com os setores econômicos que financiaram suas campanhas eleitorais de 2010, a gente vai descobrir que esses senadores eles estavam respondendo aos interesses desses grupos econômicos. Então é uma questão ética muito complicada, o fato de um representante do povo estar, na verdade, defendendo interesses de empresas. Então essa questão do financiamento eleitoral é também uma das principais descobertas da pesquisa. O nosso convidado neste segundo bloco é o pesquisador e mestrando da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Luiz Vellani. Vellani,
E esse processo todo de mestrado, esse trabalho todo que resultou em inúmeras viagens, né, visitas à Câmara Federal e ao Senado, poderá resultar aí num livro para que a sociedade tenha acesso a todo esse processo? Sem dúvida. A ideia, minha principal meta nesse trabalho todo é que esse trabalho não fique encastelado na academia, né, no ambiente acadêmico. É trazer isso de uma forma acessível, né, sem muito jargão burocrático, sem muita palavra difícil, trazer isso para um livro, para uma publicação na internet, qualquer tipo de publicação que possa ajudar de alguma forma as pessoas a pensarem o sistema político brasileiro, né? Luiz Velani, depois de entender melhor aí o funcionamento do nosso parlamento, né, do legislativo brasileiro, quais os desafios hoje da política brasileira, a seu ver? Quais os grandes temas nacionais? Os grandes temas nacionais, na minha opinião, eles estão próximos do que a população está demandando, ou seja, combate à corrupção, maior transparência nos processos legislativos e os processos decisórios em geral, mas eles estão também associados, na minha opinião, a uma participação maior da população, não só nas decisões, não só na pressão, mas na fiscalização, no acompanhamento das decisões, na cobrança, né? Uma das principais coisas que os legisladores levam em conta nos seus votos, nas suas propostas de lei, é como que aquilo vai reagir com o público. Então, se o público estiver atento, prestando atenção, cobrando, o parlamentar vai saber que a ação dele vai refletir diretamente no voto dele na eleição seguinte. Agora, se o público não estiver atento, o parlamentar não vai ter muito motivo para se preocupar com a opinião do povo. Exatamente. Então, é uma questão... A democracia exige uma participação popular. Então, para mim, essa é uma questão que, desde as revoltas de junho de 2013, lá nas grandes capitais, até em Rio Preto a gente teve protesto, né, em 2013, isso ficou bem claro, a falta de representatividade que os nossos representantes estão tendo junto à população brasileira. A população não está se sentindo representada. Só que a população também tem que entender que ela precisa participar mais ativamente. E a gente tem formas de fazer isso, né? Luiz Velani, toda essa sua experiência, né, de vivência aí nesse trabalho como pesquisador, investigando as ações do Legislativo, traduzindo, isso tudo poderia ser aplicado também numa maior cobrança da sociedade junto ao Legislativo riopretense, por exemplo? Sem dúvida, né? Uma coisa importante que eu percebi é que a gente precisa entender, em primeiro lugar, quais são as atribuições de cada âmbito legislativo, né? Então, desde o início lá das comissões até a ida da discussão em plenário. Isso muito importante, e também é importante saber quais são as leis que a Câmara de Rio Preto poderia aprovar, por exemplo, quais são as leis que competem à Assembleia de São Paulo, quais são as leis do âmbito federal, as atribuições de cada âmbito, né, da federação. E sabendo isso, cobrar de cada vereador, por exemplo, o interesse específico de um grupo de pessoas e participar do processo legislativo, né? A grande descoberta em relação à participação, sem dúvida nenhuma, pode ser aplicada aqui. A gente tem visto nas notícias que as pessoas, de fato, têm participado mais das sessões da Câmara, por exemplo. Eu acho, pelo que eu estudei até agora, o caminho é bem por aí mesmo. Só com a participação da população que as mudanças que as pessoas estão exigindo, estão querendo com todo o direito, claro, só com a participação mais efetiva é que essas mudanças vão se transformar em leis, né? Luiz Velani, qual tem sido aí, a seu ver, o papel da imprensa em relação à fiscalização, ao jornalismo investigativo, né, junto aí às ações políticas, tanto do Legislativo quanto do Executivo? Olha, Parada, eu vejo a imprensa como um órgão muito importante para chamar atenção para determinados assuntos e também é uma instituição que está em cima do processo político como um todo. Então, a população pode ter na imprensa o seu braço de fiscalização. Por outro lado, eu vejo muito uma criação por parte da imprensa, uma construção de um repúdio à política. E isso é uma coisa muito perigosa, na minha opinião. Exatamente. Porque por exemplo, quando a imprensa coloca a classe política como uma classe por inteira corrupta, isso cria um descontentamento generalizado e sem direcionamento na parte das pessoas comuns, como eu e você,
E essa distância da população à política é justamente o que a gente estava falando até agora, que é um dos principais problemas do Brasil. A gente precisa não de distância, mas de proximidade, né? Se as pessoas que têm um senso crítico, que veem os problemas, que não concordam com os casos de corrupção, por exemplo, ficarem afastados da política, os casos de corrupção e qualquer tipo de erro na gestão pública vai continuar acontecendo. O que a gente precisa é que a imprensa não só mostre os casos de corrupção, mas mostre que a gente tem como resolver isso, né? Não é um problema sem solução. A gente está num caminho de participação e engajamento popular que tende a diminuir muito esse problema e criar uma transparência maior em todo o sistema político, né? Luiz Velani, riopretense, pesquisador aí da Fundação Getúlio Vargas, que está concluindo aí seu mestrado. Parabéns pela luta política, tá? Pela lucidez. Venha mais vezes nesse espaço. Obrigado pelo convite. Até a próxima. E nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá. Oferecimento Devassa One, a devassa colorida em edição limitada. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece.